Oi, pessoal. Retomando, o nosso curso de Introdução à Mitologia Greco-Romana, eu vou falar agora sobre Tártaro e Eros. Vamos à nossa aula. Então, vamos prosseguir as nossas aulas ou videoaulas de mitologia greco-romana. Antes que passemos aos deuses do Olimpo propriamente ditos, vamos falar ainda de dois deuses muito importantes, o Tártaro e Eros, ou Cupido, na mitologia romana. O Tártaro é tido como um deus primordial nascido do caos, apesar de que alguns autores o consideram como irmão do caos. Foi um dos deuses que se uniram a Gaia, dando ela à luz a alguns dos mais abomináveis monstros da mitologia. Na verdade, o Tártaro, mesmo sendo um deus, entre aspas, ele é mais conhecido na mitologia como a alegoria ou a personificação do mundo inferior, ou seja, dos infernos, onde viviam os espíritos ou criaturas muito temidas ou muito perigosas. Nesse, entre aspas, lugar, cuja personificação divina é o Senhor Tártaro, estão os lugares mais feios, desagradáveis, inóspitos de todo o universo. As cavernas mais profundas e úmidas, os desertos mais escaldantes, os lagos cheios de criaturas tenebrosas, florestas escuras e povoadas de monstros. É lá o local de castigo dos maus e dos desobedientes. Por exemplo, lá foram presos os titãs vencidos por Zeus, por Hades e por Poseidon, após a grande guerra dos titãs, a Titanomáquia. Então, não vamos confundir. Temos o deus Hades, ou Plutão, que é o senhor do Érebo, mundo dos mortos. Porém, esse mundo não é o mesmo Tártaro. Ele é, digamos assim, apenas uma dimensão afastada dos vivos. No Hades, ou domínio de Hades-Plutão, vivem as almas dos seres humanos. Já o Tártaro, segundo o poeta Homero, ele é um lugar bem mais afastado do Hades. É como se fosse aqui para a nossa cultura moderna ocidental o inferno mesmo. E Hades está mais para uma espécie de purgatório, digamos assim. Vamos ver as lendas sobre o Tártaro. O poeta grego Hesíodo garantiu que é o lugar mais profundo da terra, sendo coberto por 3 camadas de noites, cercado por um muro de bronze. É um poço úmido, frio e terrivelmente escuro. Nossa, eu chego a sentir até um arrepio só de pensar num lugar desses. Segundo a mitologia grega, o Érebo, reino de Hades, é o lugar para onde iam os mortos, mas o Tártaro tinha vários moradores perigosos, prisioneiros dos deuses, como, por exemplo, os ciclopes, que foram presos por Cronos, quando Cronos ainda era o rei dos deuses. Depois de libertos os ciclopes, foi a vez dos titãs, vencidos por Zeus, serem atirados lá no Tártaro. Lá eles eram policiados, eternamente policiados, pelos horrorosos hecatônquiros, que eram gigantes com 50 cabeças cada um e 100 braços. Imaginem uma criatura dessas. Lá também cumprem pena outras criaturas, como o ladrão e assassino Sísifo. Esse infeliz empurra eternamente uma rocha ao alto de um morro até que ela rola de volta até o chão e ele vai novamente empurrá-la num looping infinito. Outros criminosos que estão presos lá: Ixion, assassino, Tântalo,
que estava sempre morrendo de sede e fome, mas nunca conseguia beber a água fresca que o rodeava ou morder as frutas deliciosas que surgiam sempre próximas da boca dele. Na mitologia romana, o Tártaro é igualmente um lugar de pagamento de penas, descrito pelo poeta Virgílio no livro 6 da Eneida. Ele é policiado por uma hidra de 50 cabeças. Lá ficava um castelo e uma torre de ferro, onde viviam as nefastas, horríveis fúrias ou iríneas, que eram 3, Alecto, Tisífone e Megera. Elas nasceram quando o sangue de Urano caiu sobre Gaia, e eram também ligadas à Mãe Terra, e nos mitos mais antigos, elas ajudavam a punir as almas pecadoras. Na Bíblia há uma referência ao Tártaro. É na segunda carta de São Pedro que usa a palavra latina. Então, em 2 Pedro 2:4, em realidade, se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas precipitados no Tártaro, ele os entregou às cadeias das trevas para serem atormentados e reservados até ao juízo. Vamos falar agora sobre o deus Eros ou Cupido. Eros, na mitologia grega, foi o deus do amor. No começo, foi considerado como um deus do Olimpo, filho de Afrodite com Ares ou Marte, ou apenas de Afrodite, conforme as versões. Ele é normalmente retratado em pinturas acompanhando a mãe, na forma de um anjinho pequeno, um menino de 3 a 6 anos, fofinho, bonitinho, de cabelos encaracolados e rosto corado. Na maioria das obras de arte clássicas, Eros ou Cupido tem essa aparência infantil e sempre esvoaça com asas brancas em torno dos amantes ou namorados. Na Teogonia de Hesíodo, ele é considerado um dos filhos do caos, sendo então não um deus olimpiano, mas um deus primordial. Eu particularmente prefiro a versão de Eros como filho de Afrodite. Abre aspas. Eros, invencível no combate. Eros, tu que consomes as riquezas. De ti nenhum dos imortais é capaz de fugir, nenhum dos homens que só duram um dia. Aquele que te possui enlouquece. Sófocles, Antígone. Segundo a versão mais comum, Eros ou Cupido era irmão de Anteros, Fobos e Deimos, todos eles que eram filhos também de Afrodite e que acompanhavam Ares ou Marte, seu pai, no carro de guerra. Algumas lendas falam que Cupido era filho de Vênus e Mercúrio, ao invés de Marte. Ao crescer, Eros torna-se o mais belo dos deuses, superando até o deus Apolo. Dizem que a princesa Psique, cuja lenda eu vou contar em outra videoaula, ela mantinha encontros secretos no escuro com o jovem deus. Então ela não resistiu à tentação e à curiosidade e, com uma lâmpada na mão, ela a acendeu. Foi assim que ela conheceu o rosto do seu namorado. Apaixonou-se na mesma hora e não teve mais paz de espírito, enquanto não o conquistou. Cupido casou-se com Psique e teve uma filha chamada Prazer. Na iconografia e no culto, Eros, as ninfas e as cárites eram muitas vezes representados na companhia de Afrodite. Eros era habitualmente visto pelos poetas e artistas como aquele menininho de asas brancas, um anjinho, armado de arco e flecha ou de tochas. Mostram vários Eros ou Erotes. Ele era cultuado principalmente em Téspias, na Beócia, na forma de uma pedra. A cada 5 anos havia um grande festival chamado Erótia em sua honra. Em Esparta, em Creta, eram-lhe oferecidos sacrifícios antes das batalhas. Nos ginásios, em geral, havia uma estátua dele.
aqui terminamos essa breve explanação sobre essas duas divindades. Espero que tenham gostado e até a próxima videoaula.